Segundo. Tô chegando, hein? Muito boa noite. Segunda, 27 de julho já. No canal do podcast do Fábio eu encontro a voz. Um espaço pra viver a vida real, sem filtro e sem nós. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Sentir essa emoção, um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. Também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida fala alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, do peito e na canção. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. Se a verdade te chama, deixa o som te conduzir. No canal do podcast do Fábio, a vida aprende a seguir. Tô chegando, muito boa noite. Ou bom dia, né? Ou boa tarde, eu não sei. A hora que você ouvir aí. É que eu gravo à noite. É o podcast do Fábio. Quem diria, hein? Quem diria? Do Fábio. A vida aprende a seguir. Muito bem, que legal. Eu nunca esperei, sendo muito honesto, eu nunca esperei que eu fosse ter tanta coisa nesse podcast. E também nunca esperei que o Index lá, eu fui olhar o Index, muito obrigado ao Index do Cast News, que colocou o meu podcast aberto para o mundo, muito legal. Deus lhes pague. Muito bem. Bom, estamos começando mais uma semana, né? Fazer o quê? Quer dizer, fazer o quê não, é bom, melhor assim. Eu tô com uma música na cabeça hoje o dia inteiro e a gente vai ouvir ela daqui a pouquinho aqui. Por que que eu falo isso? Justamente porque essa música me fez lembrar da minha época do Aguinaldo. Aguinaldo, para quem não sabe, é meu primeiro crush oficial. Esse foi meu primeiro crush oficial.
Mas isso é depois. Por quê? Porque agora estamos começando mais um episódio, mais uma semana. Sábado eu acabei não vindo e não foi nem por mal. Eu não vim porque era tarde mesmo. Quando a prima da minha mãe saiu daqui com ela diz que é amigo, mas ela tá junto com ele há mais de 20 anos e os dois não se largam um minuto. E, enfim, essa é a vida. Bom, e aí estava eu feliz e contente, no sábado, pensando que eles iam sair cedo. Pensei, vão sair cedo, né? Vai sair logo, tal. Doce ilusão. Saíram quase 11 horas, era 10 e um tantão. Que vai fazer? Vida. Bem, e aí? Aí eu não vim. Eu vim, passei muito rápido pelo celular mesmo e gravei para manter esse fluxo, vamos chamar assim. E aí ontem, domingo, vocês sabem que domingo é aquele dia que tem, assim, eu tenho um mundo de coisa para fazer na igreja, porque, para quem não sabe, embora eu seja pastor na comunidade cristã Voz e Fé, eu ajudo na Igreja Católica Romana desde pequenininho e com a banda que eu fundei em Cabeço. Então, eu toco e canto em missa, tá tudo aí à disposição. Vou colocar um vídeo que, aliás, eu tenho que falar que a câmera que chegou, uma camerinha pequenininha, besta, mas muito pequena. Eu fixo ela na roupa, enfim, e posso gravar algumas coisas agora para postar para vocês verem também. Muito legal. Mas, enfim, gravei algumas coisas da missa para vocês verem também. E muito show de bola. E já vi, eu só não postei ainda por preguiça mesmo. Também não é nem por preguiça, é que, bem ou mal, eu não tive muito tempo para postar no computador. Agora que eu estou sentando para gravar o episódio de hoje, e enfim, agora que eu estou ajustando as coisas para ir para o ar depois, mais tarde. Bem, segunda é dia tranquilo, modo de dizer. Por quê? Porque hoje eu ministrei 3 aulas logo cedo. Comecei, na verdade, era 7h10 da manhã, já estava com tudo ligado e pronto para 7h15 entrar no ar. Aí começamos a aula às 7h15 e fomos até 11h30. Hoje foi até 11h30, era para ser até 15 para o meio-dia. Mas como o intervalo da aula foi menor, então pude terminar às 11h30. Muito bem. Aí que fiz? Fui para a academia número 1. Fazer minha aula de natação. Muito bem. Hoje era segunda e hoje estava quente. Aliás, aqui em São Paulo, hoje agora 20 graus, com sensação térmica de 20 graus. E então tá agradável. E aqui no quarto tá 23 graus. E que mais? E aí, e aí fui para a academia número 1 fazer a aula do meio-dia e 10 a 1 da tarde de natação. Aí voltei, almocei com minha mãe, e minha mãe tinha hoje consulta com o cardiologista dela. Então eu tive que levá-la, a consulta era às 4, nós chegamos, era 3h20 mais ou menos. Esperamos a secretária do doutor, ela é fantástica, muito boa gente, é bonita, é casada, não pense em merda, não quero nada com ela, só estou dizendo que ela realmente é bonita e interessante. Muito bem. E que mais? E aí estava eu lá com minha mãe, o doutor foi atender a gente, era 4h20, quase 4h30. E aí saímos de lá, era 6 horas, mais ou menos 6 horas. Aí não fui para a academia número 2 hoje, até porque eu não tinha aula com o Mauro, vamos ver, vamos esperar em Deus que o Maurão esteja melhor amanhã, que amanhã eu tenho aula com ele às 5 da tarde. E que mais? Aí, então aí fui com minha mãe, voltei, aliás, um trânsito do cão. 6 da tarde, um trânsito do cão. Mas tudo bem, enfim, aí chegamos em casa, era 7h20, 7h20.
Aí já fui preparar a janta, que sou eu que preparo a janta para comermos, eu e minha mãe. E eu como pouco agora, graças ao bom Jesus. E daí? Aí comemos e terminada a comida, fui escovar meus dentitos. Aliás, é outra coisa legal que eu tenho que falar. Uma galera, modo de dizer, mas tem um povo que manda mensagem pra cá e diz: Não, olha, sabe o que é? Você não fala que escova dente, você não fala que toma banho. É que assim, eu acho isso tão coisa do cotidiano que não precisa ficar falando. Eu escovo os dentes 3 vezes ao dia no mínimo. No mínimo. Ah, mas não pode. Ó, minha gente, só pra vocês entenderem. Eu fiz faculdade de teologia, de direito, mas a minha primeira faculdade de todas foi a odonto. Odontologia foi a minha primeira faculdade. Eu sou formado também, então vamos combinar. Então, assim, eu tenho uma certa noção. Eu não trabalho com boca alheia, não tenho CRO, mas eu fiz. E daí? Para mim, boca serve para beijar ou para fazer outras coisas que não vem ao caso falar aqui, mas enfim. E aí, assim, subi, vim escovar meus dentitos, tomei banho hoje eu tomei 2 banhos, tá? Só para vocês terem noção, eu tomo banho sim, eu sou uma pessoa que toma banho, eu tomo banho, sim senhor, sim senhora. E coloquei minha roupa de casa, uma roupa mais light, mais leve, e vim para o meu quarto para fazer a gravação do podcast. Hoje até que o dia foi, em tese, mais tranquilo, vai, um pouquinho mais em tese tranquilo, se é que eu posso falar assim. Que mais? E aí eu tô aqui. E hoje, terminado o podcast, eu vou sossegadamente, tranquilamente, em paz comigo mesmo, para a minha caminha e vou assistir TV e vou dormir. Isso se Deus quiser, né? Se Deus assim permitir. Bom, a primeira parte do podcast é sempre o dia, é sempre esse dia. Então, basicamente é isso. Basicamente, a primeira parte do dia foi isso. Não tem muito. Ou melhor, a primeira parte do podcast é falar do dia. E hoje meu dia foi muito rotineiro. Aliás, eu sou da rotina, eu não tenho problema com isso. Aliás, eu nunca tive problema com isso. Vamos combinar. Se a pessoa não gosta de rotina, não vai gostar de mim, porque sim, eu sou da rotina e não, eu nunca tive problema com isso na minha existência. E não é agora que eu vou ter esses problemas. Então vamos lá. Fechamos então a primeira parte antes de falar. Aliás, nem sei do que eu vou falar. Não tem pauta isso aqui, tá? Isso aqui não tem pauta. Hoje, por exemplo, não tem pauta. Tem dias que me vem alguma coisa na cabeça e eu preciso falar aquilo que vem na cabeça. Quando nem sexta-feira, foi sexta-feira que eu falei, dei bronca, escambar 4, que eu mudei a ideia. Às vezes eu preciso falar porque realmente tem uma galerinha meio chata que ouve isso aqui para criar caso, para criar confusão. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, como eu falei, lá na sexta-feira, eu sei que tem gente, por exemplo, lá do shopping, onde eu faço academia número 2, tem gente que ouve isso e, enfim, e faz fuinha, né? Faz chacrinha, como dizia quando eu era pequeno, lá, o povo dizia assim, tá fazendo chacrinha, né? Muito bem. Que mais? Bom, só. Então eu vou colocar a primeira música do podcast de hoje, uma que tá na minha cabeça. Tá na minha cabeça hoje o dia inteiro. Acordei com essa música na cabeça. Não sei porquê, não me perguntem, porque realmente eu não sei. E me veio na cabeça, e pior que assim, vamos combinar. Eu ficava ouvindo isso, eu ficava ouvindo esse treco, vai. E aí o que acontecia?
O que aconteceu? Aconteceu que me veio na mente o Aguinaldo, meu primeiro crush. Óbvio, não vou mentir, que veio também na minha cabeça o Gabrielzinho lá do Carrefour. Não tenho nada. Aliás, eu preciso sempre falar e repetir, parece que vocês são chatos nesse sentido. Mas vamos lá. Eu não tenho nada com o Gabrielzinho, embora eu quisesse ter muito com ele. Embora eu quisesse namorar o Gabrielzinho, embora eu quisesse pegar ele para cuidar dele, para ser cuidado, para amar e ser amado. Eu não tenho nada com o Gabrielzinho do Carrefour, tá? Só para deixar isso muito claro. Infelizmente, mas tudo bem. E por que a música me veio na cabeça? Porque eu trocava. O nome da música é Ninha. Ninha, menina em inglês ou em espanhol. Mas, no meu caso, eu troquei o Ninha por Ninho. Por que Ninho? Porque o Aguinaldo era um ninho, embora eu ia fazer ele de ninha. E o Gabrielzinho é um ninho, embora eu quisesse muito e quero muito fazer ele de ninha. Mas tudo bem. E, bom, basicamente é isso. E aí a gente vai ouvir esta musiqueta que me veio na cabeça hoje para deixar aqui registrado, para eu lembrar que no dia 27 de julho de 2026, logo quando eu acordei, esta música batia na minha cabeça. E eu lembrava do Aguinaldo e do Gabrielzinho. Boa noite, vamos lá. No te quiero ver bailar sin mí esta noche. A letra é perfeita. Me vem na cabeça o Aguinaldo, especialmente o Gabriel. I need you, girl. I can love myself. No te quiero ver bailar sin mí.
esta noche. Niña, no te quiero ver. I need to bailar sin mí. I can't love myself. esta noche. Vamos combinar. É que aí que tá. Vocês precisam entender o castelhano. Se você não entender castelhano ou espanhol, como vocês quiserem chamar, fica difícil. Mas tudo bem. Vamos lá. Quem me dera. Essa música ficou na minha cabeça o dia inteirinho. Niña, no te quero ver bailar sin mí. Esta noche. Nanam. Bom, enfim. Se você entender o castelhano, por favor, você vai saber exatamente o que é. Eu não vou fazer tradução de letra, porque não vem ao caso fazer tradução de letra. Eu poderia, então, fazer algo diferente nesse canal, a não ser tradução de letra. Que coisa. Bom, enfim. Do que vamos falar hoje? Hoje eu não tenho nem papo para falar. Tenho só, primeiro, que agradecer. Agradecer a todos e a cada um de vocês que me seguem, que me acompanham. Aliás, se isso fizer sentido para você, siga-me nas redes sociais. No YouTube, o canal número 2 do YouTube passa o podcast na íntegra. Tá indo o podcast todinho na íntegra. Qual é o canal número 2, Fábio? O canal número 2 você procura no YouTube o podcast do Fábio. O podcast do Fábio. Muito bem. E daí? E daí você vai ver ali no podcast do Fábio. O canal número 2 é o podcast do Fábio. É melhor deixar isso sempre bem colocado. Lá especialmente tem todos os episódios do podcast. No outro ainda não foi. Tá subindo devagar, tá uma coisa tão besta que tá dando até gosto. Tá subindo devagarinho. Então, no canal número 2, o podcast do Fábio, tem todo o podcast lá no YouTube. E no canal principal, que é o canal só podcast do Fábio. Então é youtube.com/podcast do Fábio. Aí tem que nem as transmissões ao vivo. Eu fiz um teste, deu certo. No Twitch também. No Twitch, eu não sabia que eu estava no Twitch também. Eu fui olhar e quando eu jogo aqui vai pro Twitch também. Inclusive a transmissão ao vivo também. Aqui, soltando os cachorros, 24 de junho. Por quê? Porque invadiram literalmente, aliás eu vou falar isso de novo de uma maneira bem resumida, invadiram a vida do meu crush, ponto. Quer saber? Vai lá no episódio do dia 24, vocês vão entender o tanto que eu xinguei, que eu briguei, que eu reclamei. Por quê? Porque, que nem, aí é que tá, o que eu vou dizer? Tem uma galera que entra num podcast ou que entra num site qualquer para ver, para ouvir e tal, e acaba imaginando, querendo e tal, fazer algo do tipo algo do mal, vamos chamar assim, algo do mal. E não é legal, gente, isso não é legal. Então, assim, eu descobri que tem gente assim, invadindo no sentido mais simples a vida do Gabrielzinho. Então sabiam que o Gabriel estava doente, sabiam que o Gabriel estava com um atestado médico, sabiam que ele não ia trabalhar, e eu descobri tudo isso conversando com a moça lá no Carrefour, a moça do caixa, só para confirmar. E, enfim, e me mandaram para cá no podcast exatamente isso. Então vocês me desculpem, mas na sexta-feira eu soltei os cachorros porque, vamos combinar, certas coisas não precisa. Se vocês não querem o bem de alguém, não queiram o mal. Não queiram, não vale a pena.
Sério, não vale a pena. Muito triste isso. Mas tudo bem. Bom, isso eu já falei na sexta-feira. Aliás, eu gastei 1 hora quase falando disso na sexta-feira. Então, não vou, não vou me alongar mais aqui, porque também não tem porquê. Perdão. E aí, deixa eu ver aqui. No dia 24, soltei os cachorros e tal. Em todas as plataformas, uma galera ouviu isso aqui. Então, é bom que vocês tenham noção daquilo que eu falei. Enfim. E aí hoje eu vou agradecer as mensagens que eu recebo. Não adianta ligar no podcast, no número do podcast. Por que eu falo isso? Porque só hoje, desculpe, minha voz está horrível, que ministrar aula, falar direto, tudo bem que é em casa, mas falar direto é horrível nesse sentido, que eu tenho que falar e fica ruim. Mas enfim, eu dizia, das pessoas que mandam mensagem para cá, e tem pessoas ligando no número do podcast. Não adianta você ligar no número do podcast. Por quê? Porque não vou atender, não dá para atender todo mundo. Tá virando uma ligação atrás da outra. Eu atendi uma para ver o que era e apareceu lá alguém, enfim, procurando Kátia. Não sei se era de propósito ou não, procurando Kátia. Falei, não tem ninguém aqui com esse nome. Quem fala e a pessoa se apresentou, adivinhem com que nome? Muito bem, com o nome de Gabriel. É impressionante. Aí é que tá, assim, você quer falar comigo? Manda mensagem no WhatsApp. Cedo ou tarde eu responderei. Não mandem nudes, não mandem putaria, porque aí eu não respondo. Não, assim, eu tô velho. Aliás, eu já tive uma pequena época da minha vida que eu assim, me importava com nudes e, enfim, eu tinha até tinha um perfil no Xvideos. Isso há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Até na época era um ficante meu, que a gente fazia as coisas, tal, enfim, e eu postava. Hoje em dia tem essas plataformas que você ganha dinheiro. Você vai ganhar dinheiro postando coisa. Vou postar os caras transando lá, casal transando, casal, sei lá, o cara batendo uma. Nossa, assim, sem comentários. Eu não tenho tempo para isso. Mas você não tem curiosidade para saber? Que nem uma pessoa me dizia, você não tem curiosidade para saber como é a bunda de alguém? Não, assim, não. Isso, assim, não falava, a pessoa falava bem abertamente se eu tinha curiosidade de ver, de conhecer a bunda, enfim, não vou dar nome aqui. E aí eu mandei a pessoa a merda e deletei a mensagem, é claro. Por quê? Porque que tá, gente? Eu sempre disse aqui, e vou dizer de novo, o seguinte. O sexo por sexo pode ser legal? Pode, para muita gente é legal. Tá bom, que bom, aproveitem, divirtam-se. Só que você entende, você percebe, você compreende, você vive, você aprende que sexo por sexo dá um vazio ridículo no final. E por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Eu já vivi isso. Eu tive o meu momento de sexo por sexo, de putaria. E, assim, era um momento rebelde. Por quê? Porque, assim, eu saía pra encontrar um cara pra amar e ser amado e acabava na cama comendo o cara. Pode isso? Não. Esse tipo de coisa, assim, nossa, assim, hoje eu vejo e percebo como eu era idiota, como eu era imbecil. Mas não é legal, não é gostoso? Fisiologicamente, a fisiologia humana, ela pode até exigir que você tenha esse tipo de situação. Humanamente falando, o ser humano, lógico, foi feito para também ter o prazer, mas o prazer pelo prazer só não tem prazer. Tem um vazio no final. Era comigo isso. Eu me sentia assim,
que eu posso oferecer muito mais do que apenas e tão somente 23 centímetros de carne. Posso oferecer muito mais. Muito bem. E daí? E daí, assim, é difícil até me expressar, mas eu tenho mais a fazer, gente, do que ficar me rebaixando a isso. Ah, mas tem gente que gosta. Tem, que vivam o que gostam. Tem um monte de gente fazendo plataforma adulta, aí se mostrando o momento íntimo, transando a dois e tal. Ou então ainda o cara batendo punheta, a menina se masturbando. Ah, gente, não, me poupe. É tudo igual. Ah, você não tem curiosidade? Tenho, lógico que tenho curiosidade de saber algumas coisas. Exemplo, eu adoraria conhecer umas pessoas, assim, na intimidade, só, mas não. Depois, quando cai a ficha, quando você percebe, entende, verifica enfim, compreende como é a vida, você vê que é tudo igual. Você vê que, putz, assim, todo homem tem pênis. Fato. Toda mulher tem vagina. Fato. Todo homem, enfim, todo homem, aspas, se alivia. A mulher, não sei, não sou mulher. E daí, nesse sentido, nesta circunstância, nesse momento, nessa coisa, assim, sei lá, é ridículo, gente, é ridículo. Não tem nem o que falar. E o pior é quando me mandam essas fotos, esses vídeos. Que nem outro dia, aliás, esse eu vou dar nome. Outro dia, o Marcos de Ribeirão Preto me mandou uma mensagem se mostrando, literalmente, é assim, eu abri o vídeo que ele me mandava tinha 40 segundos, 30 e poucos segundos, 40 segundos. E aí começava bonito, começava com mensagem e tal, de coisas boas, coisas bonitas. De repente, do nada, nada, me vem no meio do vídeo ele se abrindo integralmente para se mostrar para mim. Óbvio, deletei e mandei pro inferno. Por quê? Porque não me interessa, gente. Aí é que tá. Eu não tô pra isso. Eu não tô pra isso. Eu não sou um pedaço de carne. Eu não sou apenas um objeto. Então, assim, se eu quiser... Aliás, eu falo isso há mais de 500 anos. Se eu quiser sexo por sexo, eu sei exatamente onde ir pra conseguir. Não vou buscar na internet. Não vou. Sei exatamente onde ir. Vou no lugar certo. Se eu quero uma bunda, eu vou no lugar certo e pego o lugar certo. Só que eu não vou porque não me interessa. Não me interessa. Sim, eu sou velho e sou quadrado. Muito bem. E muito bem. Agora eu sou só quadrado. Antigamente, apesar de redondo, eu era quadrado. Agora eu tô bem. Tô sossegado. Tô na posição correta e muito que bem. Marcos de Ribeirão, Jesus, desculpa, velho. Eu sei que você ouve isso aqui, mas eu precisava falar. Tudo bem que eu não dei sobrenome, também não sei, mas não dá. Assim, tem umas mensagens que chegam que são absurdas, gente. São realmente absurdas. Aí você pode ainda me perguntar, como me perguntava, acho que era Luciana ou Luana, não me lembro. Luciana ou Luana, que me perguntava numa mensagem de WhatsApp. Fábio, peraí, mas aí um dia você namora um cara ou uma moça e, sei lá, o cara ou a moça não se importa de gravar uma relação sexual entre vocês e, de repente, isso não poderia servir para ajudar vocês a ganhar um dinheiro extra? Não, porque eu não sou garoto de programa de internet. Nada contra, cada um faz o que quiser, eu não. Ah, mas não é legal? Assim, para quem gosta é. Eu não vejo motivo para me mostrar fazendo sexo com quem quer que seja. Então,
Não cabe. Desculpa, não, é uma coisa que não me entra na cabeça. Não me entra. Aquela coisa, putz, vamos filmar e vamos postar. Eu assisti já, não vou mentir, assisti. Eu esqueci o nome do casal. Era um casal gay lá dos Estados Unidos. Aliás, os dois eram gatos, um morreu. Blake Mitchell morreu. E o namorado dele na época era o Chad Alec, que era... Eu agora esqueci o nome do menino, mas eu sei que o nome era Chad Alec. E aí eles faziam sexo em tudo que era lugar e esse Blake comia o Chad em tudo que era lugar. E era um casal, tudo certinho e tal. Fazer um vlog, beleza, eu faria um vlog normal, de boa, com meu namorado, minha namorada, de boa, com quem tá comigo. Mas fazendo sexo, eu comendo a pessoa, não tem cabimento, gente. Desculpa, isso não tem cabimento. Não tem. Embora eu tivesse feito no meu perfil do Xvideos, isso há mais de 20 anos atrás, há muito mais. Foi antes de namorar o Diógenes, muito antes. Era com um ficante meu, a gente fez uns 5, 6 vídeos que eu postei na época do Xvideos. E assim, qual é a graça? Qual é a graça? Ah, mas você pode fazer hoje as redes sociais, aquelas redes mais, sabe, né, que você ganha dinheiro. Não me interessa. Hoje em dia eu ganho meu dinheirinho trabalhando tranquilo, feliz, faço podcast porque gosto do podcast, porque os episódios do podcast vão ao ar na madrugada lá no Drops Jurídico, então também faço por isso e é legal. E aliás, ao Cast News, minha gratidão eterna, porque eu estou no index de todos os podcasts do planeta. O meu também está lá, bonitão. E todo dia eles me mandam a transcrição de tudo que eu falei. Vem a transcrição em língua portuguesa. Muito legal. Deus lhes pague. Deus lhes pague. Obrigado mesmo. E é isso. Então, assim, as pessoas mandam mensagem pra cá. Eu às vezes não respondo, mas que nem é hoje que eu não tenho muito o que falar. Que hoje realmente de sábado pra cá não teve lá muita coisa nova na minha vida. Então hoje eu pego para responder a todos vocês, ou uma parte de vocês que mandam mensagem para mim, e às vezes eu não respondo nem no WhatsApp. Eu não me lembro se essa Luana ou Luciano eu respondi. Mas, enfim, agradeço sempre a todos vocês que estão comigo nessa empreitada. Oh, she's so international. The way she get it on the floor. I'm trying to holler at you. I wanna get to know you better. Parlez-vous français? Konnichiwa, come and move in my way. Hey, little chica from Guadalupe. That thing you got behind you is amazing. Now, I don't speak Spanish, Japanese, or French, but the way that body talking definitely makes sense. It's her body language. It's her body language. The way she moves around, when she grinds to the beat, breaking it down articulately. It's her
You got me losing my mind. You're banging like a speaker box. Turn around, the party stops. Universal lady, let me take you away. I can speak Spanish, Japanese, or French. The way that body talking definitely makes sense. Her body, her body, her body language. Her body, her body, her body language. When she moves around, when she grinds to the beat, breaking it down articulately. Her body, her body, her body language. Her body, her body, make me wanna say hey, make me wanna say hey, make me wanna say hey. I know it. Her body, her body, her body language. Ooh, that body's like music to my ear. Ooh, that body's like music to my ear. Ooh, that body's like music to my ear. 'Cause what you want is right here. Essa era uma música que eu gostava mesmo. Aliás, achava o cantor o Jesse McCartney uma gracinha, muito bonitinho. Bom, aliás, vamos falar mais um pouquinho dessas mensagens. Eu estava vendo algumas coisas aqui, algumas, não muitas, mas algumas, muito show de bola. E tem uma aqui da Patrícia que fala, acho que é de Santos, porque é 13. E aí ela muito tranquilamente bom, primeiro me diz que ouve aqui. Patrícia, um beijo pra você aí na praia. Deve ser praia, porque assim, eu vou pelo DDD que tá aqui, 13, muito bem. Ela primeiro fala que ouve o podcast, que gosta das minhas histórias, que acha que o que eu falo tem muito a ver. Muito obrigado, só é minha vida. Assim, o que eu falo aqui, isso é a minha vida, minha experiência, meu dia a dia. Então assim, era no começo isso aqui era mesmo só um audioblog. Eu só falava e pronto e ponto. Depois às vezes eu colocava umas músicas. Lá em 2004 eu comecei com algumas músicas e aí também tinha uma musiquinha ou outra tal. Na época eu gostava, achava legal. E agora, depois de mais de 20 anos depois, voltei com o podcast, agora com música também, que agora tô aqui bonitinho na internet e com muita gente ouvindo isso aqui. 140 países, é muita coisa. Mas, enfim. E Patrícia, você me perguntava aqui, dizia assim que me ouvia, me ouve e tal. Obrigado, muito gentil. E ela dizia assim, se você um dia encontrasse uma moça ou um cara que dissesse assim, gosto de você, vamos ficar junto e tal, mas eu gostaria de ficar também com mais uma pessoa, você aceitaria fazer trisal? Olha, minha querida Patrícia, muito bem. Minha querida, não, para mim não cola essa história de trisal. Já falei aqui, repito, eu já vivenciei amor no sentido mais amplo da palavra, amor numa relação aberta, e foi horrível e foi péssimo e doía, porque eu comia uma galera e ele não dava nem pra ninguém, dava quando muito pra um ou dois. Muito bem. E daí? Aí a gente chegava em casa, enfim, chegava pra se curtir, não em casa que a gente não morava junto, mas a gente chegava pra se curtir e parecia só mesmo um momento de sei lá, de eletricidade. Não é legal, não é legal. Então eu não faria trisal. Trisal não, pra mim não cola. Gostem a quem goste, mas pra mim não. Pra mim tem que ser dois mesmo. Quando eu coloco uma aliança, sou eu com a pessoa comigo. E só, e pronto, acabou. Não tô precisando de torcida. E sei lá, isso é, sei lá, não me soa estranho. Hoje em dia me soa estranho. Já tive momentos que eu já pensei em fazer o tal poliamor. Mas não cola. Se eu descubro traição, pegar alguém que, sei lá, que me trai. Aliás, não precisa ir longe. Eu fui traído 2 vezes. Uma oficialmente, uma quase. E termino e pronto. Eu não vou criar caso, brigar,
Ah, se você não for meu, não vai ser de ninguém. Ah, você me traiu, então agora eu vou te bater. Não tem pra quê. Não tem pra quê. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Nessas 8 bilhões, uma pessoa talvez queira viver o mesmo que eu. Então, um dia eu acho, se Deus achar que eu tenho que achar. Senão, a vida continua de boa, tranquilo. Minha libido tá de boa, tenho libido, tenho vontade pra caramba de transar, mas controlo perfeitamente, consigo controlar perfeitamente. A gente envelhece e fica mais maduro, né? Antes de apodrecer, a gente fica mais maduro. E aí a gente entende que dá pra controlar. Nossa, dá pra controlar muito, muito. Já não é mais aquela coisa, aquele fogo que era quando era pequenininho. Pequenininho é um modo de dizer. Pequenininho, o que eu quero dizer assim, quando eu tinha 18, 20, não. Sei lá, tem quem goste, beleza. Eu não tô pra isso. Trisal, não. Nossa senhora, não. Meu fogo seria mais mesmo pra uma pessoa só do que pra um monte. Enfim, vida que segue. O que eu quero é viver uma vida de respeito, de amor, de fidelidade, de visão de futuro e tudo. Assim, Patrícia, agradeço a sua pergunta, agradeço a sua mensagem, agradeço porque você ouve isso aqui e agradeço a todos que acompanham sempre. Mas eu não procuro, como diria a Lady Gaga, um bad romance. Eu procuro um good romance. Bad romance, não. Eu quero amar e ser amado. Simples. Coisa bem simples, bem tranquila. Quero escolher uma pessoa e quero que a pessoa me escolha também. Aí vai que é uma beleza daqui até o fim da vida, se Deus quiser. É bem por aí.
je veux ton revanche, je ton amour. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Isso eu não quero. Com todo respeito, Bad Romance pra mim não. Pra mim não, eu não quero. Não quero mesmo. Assim, nossa senhora, eu quero uma coisa, sei lá, eu quero uma coisa tranquila. Pode até ser uma coisa bem safada a dois. A dois, não a 10 e não assim. Tenho tempo, sei lá, assim, pro rádio acho que eu tenho, né? Falta 7 ainda. Então, não, dá. Eu vou até passar, se for olhar, porque eu tenho que responder essa pergunta. Esta pergunta veio do Renan. Do Renan, da onde é esse Renan? Deixa eu ver. Não fala. Gente, vocês precisavam falar. Vocês podiam falar, né? Aqui, deixa eu ver o celular. Eu não tenho celular agora. Agora tem nome de conta. Agora tem WhatsApp com nome de conta. Não precisa mais o número. Não os nomes do nome da pessoa lá, enfim. E, bom, enfim, é o Renan. Renan, assim, ele me diz assim, mas Fábio, e se você um dia encontrar alguém... Assim, primeiro ele diz, eu ouço, tal, gosto, blá, 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 muito obrigado, muito gentil. A pergunta dele é bem interessante no seguinte sentido, ele diz assim, vamos dizer que um dia se você encontrar alguém e você escolher esse alguém, e esse alguém, de repente, do nada, na hora H, chegue para você e fale assim, nossa, eu sou ativo. Você seria passivo para aquela pessoa? Vamos combinar. Assim, eu fui passivo uma vez só na vida inteira, uma vez só. Não foi, enfim, não é o que eu planejo. Nada contra, mas não é o tesão, meu tesão não está aí. Mas tudo bem. Vamos dizer que eu gostasse da pessoa. Se eu gostasse da pessoa, talvez eu até fosse passivo para a pessoa, mas não me vejo, eu sou ativo, cara, eu não tenho, sei lá, não tenho esse tesão de, como eu já ouvi assim, tesão por trás, eu não tenho, meu tesão não é por trás, meu tesão é na frente, mas assim, eu uso a minha frente para ir atrás, né? Acho que deu para entender. E é isso, Renan. Então, assim, eu não sei, por amor talvez eu até fosse. Por amor, sei lá, quando tem tesão, quando tem amor, quando tem vontade, enfim. Mas, sei lá, não me vejo, assim, juro, não me vejo sendo passivo. De coração, não me vejo. Isso desde pequenininho. Fui uma vez, não gostei e, muito francamente, sendo muito franco, não é o que eu quero, não é o que eu busco, assim, mas por amor, vamos dizer que o cara, se eu gostasse de um cara e o cara gostasse de mim e fosse acontecer alguma coisa, talvez, por amor, se eu não soubesse nada e fosse descobrir só na hora H, talvez até fosse passivo, talvez sim, mas não é o que eu quero, não é o que eu busco, não é, sei lá, não é meu tesão não é esse. Aliás, o meu tesão hoje, se fosse hoje, 27 de julho de 2026, dentro de um quesito de possibilidades. Como assim quesito de possibilidades? Dentro das situações, dos caras que eu conheço, das pessoas que, enfim, que estão no meu círculo. Gente, meus alunos eu não pego ninguém, não adianta que não vai.
Desculpem, preciso me arrumar. Aluno eu não pego mesmo porque, como eu falo sempre, onde eu trabalho é o meu altar. E sendo o meu altar, eu não vou misturar. Não vou misturar as bolas, não vou mesmo. Tanto é verdade que, por exemplo, eu sou apaixonado no Gabrielzinho do Carrefour. Gabrielzinho do Carrefour, para mim, seria o cara perfeito. É um perfeitinho. Perfeitinho. Tem todos os trejeitos, os jeitos, toda a história. E, enfim, ele tem tudo que eu procuro num carinha, pelo menos visualmente falando. Eu nunca conversei com ele a fundo da situação, mas ele seria um cara perfeito para amar e ser amado. Seria. E assim, eu tenho pensado muito nele, se for olhar, se a gente for ver. Então, assim, amor seria assim, seria a 2, não a 10. Sei lá, assim... Gabrielzinho vem muito na minha cabeça, isso eu posso falar. Então, assim, se fosse para ser, ou se é para acontecer, ou se tivesse que acontecer, eu escolheria alguém assim. Por quê? Porque é legal você ter, legal, é certo, é justo, enfim, é válido, você buscar alguém com contato físico. Então, assim, e lá com o Gabrielzinho eu não vou nunca falar isso para ele, porque ele está no trabalho dele. Se ele está no trabalho dele, eu não tenho porquê invadir o trabalho dele. Como eu não gosto que invadam o meu, que no meu trabalho eu não vou comer ninguém, eu não vou dar para ninguém, não vou fazer nada com ninguém, então não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. De coração, não me interessa. Então, assim, eu não invado a privacidade de ninguém, como também gosto, enfim, e prefiro que não invadam a minha privacidade. Muito bem. É isso. Então, assim, o Gabrielzinho é meu sonho de consumo. Gabrielzinho do Carrefour. Mas eu não vou chegar nele para falar alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele está no trabalho dele e não é justo. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E para ninguém. E muito menos para o Gabrielzinho, que é meu crush. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra a los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto e ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro e lascia l'apparenza, prendi il senso, ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me, Muy dentro de mí. ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Molto stanca. Créeme esta vez, Credimi. créeme porque Farei del mare solo e ancora me. Ei, Gabrielzinho. Sí, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme
ruego, dime sin más vergüenza. Aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido. Y siente lo que llevo dentro. Hai aperto in me La fantasia le attese dei i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me. sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Ei, Gabrielzinho, quem me dera, hein? Viene sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Essa é a música da minha vida. Hoje eu dedico pro Gabrielzinho, né? Hoje, 2026, eu dedico pro Gabrielzinho lá do Carrefour. Muito fofo, muito fofo. Nossa senhora, perfeito. Bem, minha gente, gastei já uma hora aqui falando, né? Assim, opa, falando até não querer mais. Bom, então vamos lá. Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com vocês. Não faz mal se o show acabou. Pois sua carinha sorrindo pra nós mostra que a gente vai se ver outra vez. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Muito bem, é bem por aí. Acho que hoje, aliás, para quem não ia falar nada, né, 1h04 já de podcast hoje, quase 1h05 de podcast. Então, já falei demais hoje. Não tinha nem, aliás, nunca tem pauta, né? Às vezes tem um tema que eu gosto de desenvolver. Hoje eu acabei falando muito, respondendo, né, muito daquilo que você manda para cá. E eu agradeço de coração a você que me acompanha. Isso é a melhor coisa. Bem, portanto... É assim que funciona. Esse é o grande e poderoso amigo. Depois que a gente conhece ele, muita coisa muda. Pelo menos pra mim mudou. O que mudou? Mudou justamente a história de eu querer curtir por curtir, né? Curtição por curtição não cola, velho. Não cola. Isso não é pra mim. E assim, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Não posso exigir nem que o meu crush queira viver o mesmo que eu. O Gabrielzinho, não posso nem chegar pra ele e exigir que ele queira viver o que eu vivo ou o que eu quero viver. Mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. Isso eu posso. E teimosamente eu ainda sigo procurando tranquilo. Hoje em dia tranquilo. Hoje em dia não é mais como já foi um dia desesperadamente. Hoje em dia eu tô de boa. Bem, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tanto é verdade que hoje, repito, sou teólogo, pastor, presidente da comunidade cristã Voz e Fé.
comunidade inclusiva, inclusive é uma comunidade inclusiva. E posso dizer que nós somos criaturas de Deus. Deus é amor e nós somos criaturas, somos, portanto, pedacinhos do amor de Deus aqui na Terra. A você de casa que me acompanha em qualquer lugar desse mundão de meu Deus, muito obrigado. Hoje acabei respondendo algumas perguntas. Amanhã não sei se tem pauta, se não tem, isso aí eu decido na hora que eu começo a gravar. O mais importante é falar um pedacinho do dia de hoje. Que você tenha uma terça-feira abençoada, uma terça-feira repleta de coisas boas, uma terça-feira cheia de Deus nas nossas vidas, que aí com Deus a gente tem tudo, isso é fato. E um beijo especial pro Aguinaldo, meu primeiro crush lá do Pet Shop. E um beijo pro Gabrielzinho, meu eterno crush, meu crush atual, perfeito, fofo, lá do Carrefour, lá do Express. Muito bem. Boa noite, beijo pra você, um abraço por trás pra quem curte, um abraço normal pra quem curte também. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio, tudo bem? E acabou, já falei demais, acabou, tchau, até amanhã. Para fechar a minha frase, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas eu posso procurar alguém que queira viver o mesmo. Beijo, boa noite. Beijo pro Gabrielzinho lá do Carrefour Express. Cada história vem de perto, cada riso tem razão. E no meio da conversa a gente sente o coração. Curta, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, no peito e na canção. Curta, Comente, comente, compartilhe, participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. Participa também pelo WhatsApp, te vem somar tua opinião. Obrigado por estar aqui, por vestir essa direção. O podcast do Fábio tem verdade, tem calor e tem valor. Cada encontro é um abraço, cada escuta é um favor. Quando a vida
alto, a gente aprende a ouvir melhor. Canal do podcast do Fábio, vem sentir essa emoção. Um espaço para viver a vida real, No peito e na canção. Curta, comente, compartilhe. participe sem medo, sem fim. Obrigado por estar no podcast do Fábio. Fica com a gente até o fim. Se a verdade te chama.